Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pela participação. Boa noite. A gente está começando nosso curso, nosso exercício filosófico de olhar para trás, né? O título, Ao Olhar para Trás, Pensamentos sobre Desaparecimentos. É um título que, pelo menos a minha proposta, é que já incomodasse na primeira leitura, né? Já entrasse no que eu pretendo fazer aqui, que é pela literatura da Annie Ernaux, apoiados pela leitura desse livro Os Anos, que a gente consiga espelhar o que ela, a autora, coloca em seu livro com as nossas trajetórias. Né? Que a gente tenha nesse livro não só literatura de alta qualidade, mas também um instrumento para entrarmos em nossas histórias. Então, esse é o objetivo. São 5 aulas, começando hoje, 28 de março, e concluindo em 25 de abril. A gente vai ver o cronograma, né? Essa aula inaugural mostra essas etapas, né, de planejamento, mas vamos diretamente, antes de passar por esse cronograma, vamos diretamente dentro da obra, ver o que ela fala. Esse título, Ao Olhar para Trás, eu tirei de dentro da obra Os Anos. Daqui a pouco eu localizo os anos no tempo e no espaço. Mas ela fala sobre esse exercício de olhar para trás, que é o exercício, como eu falei no início, repetindo, filosófico mais básico. A filosofia não é saber o que Platão escreveu ou a filosofia de Platão. Isso é uma parte, sem dúvida. Mas filosofia é você se autoconhecer. É o exercício de se colocar no mundo. Aquilo que a palavra ethos, que naturalmente vai dar e ética, a palavra ethos, de forma mais seminal, mais fundamental, representa. Que a palavra ethos, que pode ser traduzida como costumes, como hábitos, né, a ética ligada aos meus hábitos, ela tem na sua raiz a ideia de habitar. Habitar. Ou seja, quando eu penso em mim, quando eu penso em mim, cada um pensa em si, né? Não é um exercício de egolatria, é apenas um exercício de autoconhecimento. Então, quando eu penso, cada um de nós pensa em si, a gente tem a possibilidade de pensar quem nós somos, ou quem nós viemos sendo, ou como nós ocupamos nosso tempo no mundo, ou, para usar a palavra, como habitamos esse mundo. Né? Nosso habitar no mundo vem a partir de decisões, de ações, que muitas vezes viram hábitos, mantendo a raiz da palavra, mas a ideia é que essa maneira de habitar o mundo é o que fala mais sobre quem eu sou. E, naturalmente, o exercício de olhar para trás é um olhar para nossas trajetórias. E olha o que a Annie Ernaux fala sobre esse exercício no texto. Ao olhar para trás, vê, ela fala dela na terceira pessoa, eu vou explorar isso mais à frente. Então, ao olhar para trás, ela vê sua vida como uma série de imagens sem relação. Deixa eu usar minha caneta aqui, que eu acabei tirando da tela. Vê uma série de imagens sem relação. Repara que imagens você pode naturalmente trazer à mente fotografias, né, filmes, etc. Mas imagens também está ligada à nossa imaginação, nossa capacidade interior de construção das imagens. Então, não é só a imagem física, digamos assim, uma fotografia digital ou impressa, que seja, mas também a maneira com que eu imagino, crio uma sequência de imagens sobre a minha história. O interessante dessa fala é que ela diz uma série de imagens sem relação. Ela, no livro, quem já leu sabe disso, ela de fato vai percorrer fotografias e vídeos, não só fotografias. Ela também tem vídeo Super 8, depois VHS, né, videocassete. Eu sei que a Laura olha e fala assim, o que é isso? Não sei o que é isso, né, Laura? VHS, videocassete, eu vi no museu. Mas, enfim, ela faz exploração dessas imagens. Mas aqui eu queria que nós pensássemos também
não necessariamente só no que está impresso, mas também o que eu tenho na minha memória, na minha representação, na minha mente. E ela falando dela mesma, não sente identificação com nada, apenas com o saber e com a literatura. Ok, então não é com nada, diria um filósofo chato. Então não é com nada, né? Tem alguma coisa. O saber e a literatura. Ora, uma mulher, Annie Ernaux, que, no meu conhecimento dela, muito pequeno, perto do que ela já fez, porque a quantidade de obras, né, de livros dela, é bem maior do que já foi publicado no Brasil. No Brasil, é basicamente os anos, o lugar, a vergonha, o acontecimento e o jovem. É isso que nós temos publicado, salvo algum engano aqui que eu tenha cometido. Então, dentro dessa publicação traduzida que eu tive acesso e li, o que eu vejo é uma mulher que achou a sua redenção na literatura. Achou uma maneira de estar no mundo, um ethos, de habitar o mundo, através da sua escrita. Não à toa, a gente vai encontrar na sua escrita a sua história. Né? Os Anos é o livro mais extenso, cerca de 200 páginas. Os outros são muito pequenos. Mas o que ela conta nos outros livros? A vida dela. Ela conta o jovem, a relação dela com o homem mais jovem. E o que aquilo traz para ela? O lugar, a relação dela com o pai e a morte do pai. E o que aquilo traz para ela? O acontecimento, a história de um aborto clandestino, livro. Esse é o tipo do livro que cai muito dentro do que eu falei sobre ler sendo masculino, ler sendo feminino. O Acontecimento é um livro que me deixou muito impactado, mas acredito que uma mulher lendo, né, ganhe outra dimensão. Enfim, então fala de um aborto clandestino que ela teve na década de 60, antes do aborto ser legalizado na França, que foi na década de 70. Enfim, livros que falam da sua história. E que ela, como assim entendi, ao escrever, ela se reencontra com essa história, por isso eu usei a palavra da redenção. Ela se encontra e passa por se redimir mesmo, de se reencontrar, eu acho que a palavra redenção fala muitas coisas, de ela se localizar no mundo pela sua escrita. O quanto que a escrita tem um valor de posicionamento do seu lugar no mundo, digamos assim. Então, quando ela diz não vê identificação apenas com o saber e com a literatura, eu vejo uma coerência dela ter encontrado na literatura, né, essa maneira de se identificar com a vida. Então, uma mulher que, arrisco até dizer assim, a literatura é de fato a grande paixão dela. Ela hoje vive sozinha com um gato e com a literatura. E fala uma coisa muito interessante sobre a maturidade, mas que a gente vai levar um tempo para chegar a ela. Muito bem, então, em termos rapidamente, a gente vai aprofundar, isso é o que ela diz ter visto quando olha para trás, quando olha para trás. E aí eu quero que cada um de nós, no primeiro momento aqui, pense nisso. O que você vê, ou quem você vê, eu diria até quens você vê, né? É evidente que eu estou criando aqui uma palavra nova, mas chamando a atenção desses desaparecimentos. O que eu vejo quando olho para trás são muitos desaparecimentos. Desaparecimentos de quem eu fui, da criança. Eu fiz uma postagem com uma foto minha no Canadá, todo aparamentado, com uma roupa laranja no meio da neve. Não sei se alguém viu isso no Instagram. Eu fiz uma postagem fazendo um texto parecido com o que a Annie Ernaux faz para as suas imagens, né? E comentando assim, aquela criança, eu tinha ali por volta de uns 9 anos, ela eu uso exatamente como ela fala, quem é ele, né? Ele. E aí descrevo aquele que eu fui. Mas quando eu descrevo com ele, seguindo aí o que a Annie Ernaux faz, eu encontro o distanciamento necessário para pensar quem eu sou, para pensar quem eu fui. O distanciamento de tentar colocar a minha história no plano objetivo e não no plano subjetivo. Evidente que é um exercício impossível no detalhe. Não tem como eu sair de mim, não tem como você sair de você.
olhar a própria história fora de você, não tem como. Mas o exercício de distanciamento nos aproxima de uma maior competência filosófica, vou chamar assim. Né? É exatamente essa, tentar contornar essa subjetividade que é incontornável em suma. Mas então, voltando, esse jovem, essa criança desapareceu. Ela está presente em mim como algum tipo de lembrança? Mas vamos pensar um pouquinho nas nossas lembranças da infância. Eu falei 10 anos, então todos nós aqui temos mais de 10 anos. Tenta pensar então nos seus 10 primeiros anos de vida. Tenta lembrar desses 10 primeiros anos de vida, e eu apostaria, arriscaria, que tudo que você lembra desses seus 10 primeiros anos de vida não dão um videozinho para o Rio do Instagram. O Rio do Instagram só aceita vídeos de 1 minuto e meio. Né? Ou seja, estou querendo dizer que se vocês pegar 10 anos da sua vida e juntar nas memórias, não vai dar 1 minuto e meio. Ah, ok, é um pouquinho mais, 1 minuto e 40. Né? Ou seja, flashes daquele período, se é que vai dar 1 minuto e meio, talvez alguns nem isso. Mas a discussão aqui não é 1 minuto e meio. É a discussão de como que 10 anos da minha vida, da sua, da nossa, desapareceram da minha memória. Desapareceram as pessoas, os seres, os indivíduos que eu fui. Alguma coisa restou? Certamente, provavelmente. Alguma coisa restou no inconsciente? Nem discuto. Né? Mas restar no inconsciente é uma forma de desaparecer. Né? Até porque o inconsciente ele não está aparecendo. Está desaparecido para a minha consciência, pelo menos. Então, pensando o que você vê nessa trajetória, você se identifica com o que a Annie Ernaux fala, de que vê imagens sem relação? Você vê, quase lembrando do Bauman, quando fala que a gente, na sociedade líquida, a gente tem uma imagem da vida como se fosse um pontilismo. Pontilismo, movimento artístico que desenha fazendo pontos. Né? Se você olhar de perto, você vê pontos. Se olhar de longe, você vê a imagem. Basicamente, o que a gente está fazendo agora com a tela com pixels. Né? Então, os pixels, se olhar de perto, são pontos. Então, se eu olhar de perto aqui, ó, a Laura que está na minha frente aqui, se eu olhar de perto, eu não vejo a figura. De longe, os pixels formam a imagem. Bom, então, na nossa vida, são pontos ou é uma linha? Como é que eu vejo isso? Então, essa é uma provocação de como é que a gente vê, para a gente estar pensando nesse espelhamento que a história da Annie Ernaux pode nos dar. E aí eu troco a imagem, mantenho a pergunta, troco a imagem e coloco uma imagem interessante. Talvez no primeiro momento você não identifique, mas é um retrovisor de um carro. Né? Então, você tem uma fotografia de um carro, hipoteticamente, indo para frente. Então, uma vida seguindo, e o retrovisor que mostra por onde veio. É interessante que esse retrovisor está mostrando um pôr do sol. Na verdade, quando eu olho de onde eu vim, eu estou falando de nascimentos. Né? Eu nasci, e aí descobri uma coisa, descobri outra coisa, enfim, posso pensar em nascimentos. Mas quando eu olho para trás, esses nascimentos, após o meu primeiro, né? Falando de nascimentos da existência, não nascimento da vida, né? Da existência, ou seja, as pessoas que eu fui, você foi. Esses nascimentos são pores do sol, acho que o plural é esse mesmo, sempre me enrolo nesse plural. São poentes, fácil, ficou fácil. São poentes, porque cada vez que na minha experiência de vida despertou alguém, digamos, o adolescente, a puberdade, esse despertar, esse nascer do sol, ele compreende um declínio, né, um poente daquele que antes eu fui. Então, o dia que a gente vira adolescente, que é quando, basicamente, uma das coisas, quando o desejo sexual aparece na gente, sem que tivesse nenhum tipo de aviso, né, um belo dia a gente descobre que é possível desejar outra pessoa de outra maneira. Cada um de nós passou por isso de uma maneira
particular, mas na hora que isso desperta, aquele ser, aquele que eu fui, que não tinha desejo, morreu, desapareceu. Não, eu deixo de saber o que é viver como uma criança sem esse desejo. Ou qualquer outro exemplo, se o exemplo não for bom, procure um que seja, porque a ideia básica é essa, desse nascimento de alguém que vem acompanhado pelo poente daquele que eu fui. Aliás, o que está acontecendo nesse exato momento, né? Então a gente entra para ler um livro, esse ou qualquer outro, e quando eu leio um livro, eu estou aposentando alguém que não conhecia aquela leitura, porque de fato, acho que a gente compartilha isso. Vocês estão aqui no horário desse para estudar filosofia e ler um livro, vocês devem compartilhar a ideia de quando eu leio um livro, eu entro numa existência, numa dimensão que antes eu não tinha. Então eu estou me renovando, é um novo nascer, acompanhado pelo novo poente. Então, quando eu olho para trás, o que eu vejo é, de fato, pores do sol, poentes, mas que são ligados com nascimentos. E aí isso me liga com a primeira pergunta, antes de a gente entrar aqui num momento mais patético. Depois eu vou explicar por que estou usando patético. A primeira pergunta da Folha, eu gostaria que cada um de vocês levasse como dever de casa. Então aqui é um curso que tem dever de casa, e se você não fizer o dever, você não vai fazer a prova, não vai ser aprovado, e de repente vai ficar presa nesse curso, né? Imagina, num looping eterno. A primeira pergunta é mais ou menos como se você imaginasse sua vida como uma série, Netflix, Star Plus, sei lá, o que você quiser. Quantas temporadas a sua vida teria? Né? Se sua vida for traduzida para uma apresentação em forma de série, quantas temporadas ela teria? E no primeiro momento a gente pode pensar assim, mas qual é o critério? Vamos usar o nosso conhecimento de séries. Quais são os critérios que eu posso usar para mudança de temporada? Ora, a vida é sua, né? Cada um vai ter que pensar nisso. A gente poderia imaginar que uma resposta simples é, de fato, quando eu deixo a adolescência para entrar na faculdade, na juventude, aquilo ali, a entrada na faculdade pode ser uma temporada nova. Quando eu saio da faculdade e começo a trabalhar, pode ser uma temporada nova. Né? Quando eu caso, pode ser uma temporada nova. Enfim, tem esses lugares comuns da vida cotidiana que pode estar sendo usado para responder. Mas isso é pouco filosófico. Né? Isso é usar o senso comum. Ah, primeira temporada criança, depois temporada adolescente, depois... Pô, isso aí a criança faria. O que eu acho interessante pensar é como que você construiria a série da sua vida baseada em conflitos. Ou de outra maneira, as temporadas seriam temporadas onde um principal conflito fosse o enredo principal. Quando eu digo conflitos, o que eu tô trazendo aqui? Obviamente, uma gama muito grande de conflitos. Eu posso estar falando de um conflito que é, voltando à adolescência, um conflito que aparece na adolescência, que é o gostar e não ser gostado. Esse é um conflito muito marcante de nossa adolescência, porque na hora que surge o meu desejo, e eu olho para uma menina, para um menino, e desejo essa menina e menino, começa uma história que antes, quando a criança, acontecia diferente, de ser amiguinho ou amiguinha. Né? O amiguinho e amiguinha é o que brinca junto. Então, se eu tiver uma brincadeira, eu vou ter amigos perto de mim. Né? Pensando de forma simplificada, mas defendendo aqui um eixo de discussão. Quando a puberdade se instala, não tem joguinho que eu possa oferecer para a menina que me encantou e que ela não se encanta comigo. Então eu enfrento um conflito, pode ser, que é o conflito do gostar e não ser gostado. Ou às vezes, gostar, ser gostado e do nada deixar de gostar. Esse conflito ligado ao eros, para usar o termo que a gente usa na filosofia, que é algo que pode marcar alguma fase da minha vida, não necessariamente a adolescência. Outros conflitos ligados à minha profissão, né, ao meu lugar de produção no mundo,
Um conflito de estar empregado, mas não estar bem no emprego, ou estar mal com a relação com as pessoas no emprego, enfim. Então, pensar nos conflitos talvez seja uma forma mais dialógica, mais filosófica de construir as nossas vidas em temporadas. Então, cada temporada naturalmente teriam muitos conflitos, nossa vida não se resume a um conflito para cada temporada, pelo menos a minha não, mas teria um destaque em alguma desses conflitos. Então, essa primeira provocação de como é que você vê a sua vida. E eu vou aqui compartilhar um momento patético, como eu falei, para a gente poder dar o tempo para pensar nisso. Ouvir uma música, prestar atenção na letra da música, depois eu mostro a letra para a gente dar uma profundidade, e ver se essa música ajuda nessa prospecção que eu sugeri. Só para explicar o que é o momento patético na filosofia. O momento patético não é tolo, não tem a ver com Pateta lá da Disney, tem a ver com patos, que é emoção. Então, o momento patético é colocar uma música de modo que a linguagem musical acione o meu campo emocional e que isso me traga pensamentos que sem a música não me traria. Então, o momento patético é o momento onde eu conecto, ou permito a conexão com o meu mundo emocional, o mundo do patos, o mundo dos impulsos, das paixões, das emoções. E a música tem um papel importante, é isso que a gente vai fazer agora. Então, divirtam-se, mas também ouçam a letra. O que não entenderem, mas depois eu vou colocar essa letra. Muito bem, a letra, não sei se deu para ouvir. Bem-vindo, Vitor, boa noite, não sei se mais alguém entrou. A letra é essa, né? Então a gente vê o quanto que na fala, na letra da música, tem questões que eu cheguei a comentar e outras que não precisa comentar, apareceu na própria música. Vamos ver aqui, né? É interessante que o Lulu Santos, esse artista já de longa data, né, tem uma carreira gigante, mas que só recentemente conseguiu dizer: eu sou homossexual e sou casado com um homem. Né? E ele disse isso, é interessante que ele disse isso e falou assim: o Santos saiu do armário e ninguém se surpreendeu. Ele mesmo falou sobre a sua saída. Né? E eu fico pensando o quanto que essa letra da sua própria lavra, o quanto que a sua história, né? Ou especificamente nessa letra, não pode estar presente nessa saída, né? Não gosto muito do termo sair do armário, mas é um termo usado, né? Nesse assumir. Porque ele faz durante o show, ele faz a brincadeira do selfie, né? Coloca a gente se olhando na tela. E assim, tirando o uso das redes sociais, não é essa a questão que está em jogo, mas esse olhar para si mesmo e não se reconhecer em si. Eu acho que essa é a parte mais fascinante da música, e fico pensando se para ele funcionou dessa maneira. É apenas uma especulação, o que me interessa é a minha vida e para cada um de nós a nossa, né? Cada um de si. Ou seja, a possibilidade de eu olhar para mim no momento atual e perguntar se isso mesmo que eu sou era o que eu esperava, né? Se isso que eu sou é o que eu achei que ia ser quando a gente crescesse, quando eu crescesse. Quer dizer, olha que interessante. Aqui, a música chama-se Já É. Desculpa, apareceu aqui a mensagem. Desculpa, acabei não falando. A música chama-se Já É, que é uma linguagem, um jargão, né? Uma gíria contemporânea aí, falar vambora, é isso mesmo, valeu, já é. Bom, então assim, então voltando, para eu pensar, para eu elaborar se eu sou aquilo que eu pensei que seria, que eu ia ser, naturalmente eu tenho que fazer uma colocação, não é uma colocação a palavra, eu tenho que fazer uma ligação com aquele que eu fui e os desejos que ele tinha, ou eles tinham. Então, repara que tem uma pergunta aqui.
Quando você olha para trás, então a criança, adolescente, o jovem, enfim, cada um com as suas personas, você consegue se ligar com os projetos de futuro que aqueles passados tiveram? Quer dizer, até que ponto o que eu sou agora já estava naquele que eu fui? Eu, Silvério, eu respondo, nem pensar. Eu não sou, eu não estava na cabeça de nenhum outro que eu fui. Então, se eu entrasse em contato com as pessoas que eu fui no passado, o que eu sou hoje, arrisco dizer, surpreenderia elas todas. Então, eu não sou, na minha história, estou usando apenas para você entrar na sua história, né? Isso aqui, como eu falei, não é uma viagem egotrip, não é para ficar falando de mim. Então, quando eu falo de mim, é apenas para motivar você a pensar na sua história. Então, não, eu não sou um resultado de projetos que tive anteriormente. Então, realmente, eu não me reconheço dessa maneira. E aí ele continua, nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece ali, volta esse termo, no oposto de um déjà vu. Interessante, a autora é francesa e ele fala da expressão francesa já visto, né? O oposto do já visto, uma novidade. E aí veja, o que Annie Ernaux diz sobre essa obra que a gente está começando a estudar, a ler, sobre os anos, né? O que ela diz? É uma autobiografia. Então, ok, ela está falando da vida dela, mas é uma autobiografia impessoal. Ela diz isso dentro da própria obra, nós vamos ler esse trecho. Eu estou adiantando para a gente fazer esse exercício. Uma autobiografia impessoal. Já fica estranho você falar de uma autobiografia, né? A história da sua vida própria, auto é próprio, então a história da minha vida própria, mas ela é impessoal. Quer dizer, essa impessoalidade que ela dá está conectada com esse uso do pronome ela. No livro não existe eu, existe ela. Então a Annie Ernaux descreve as imagens e fala sobre a própria Annie sempre na terceira pessoa do singular. Algumas vezes na primeira pessoa do plural, nós. Mas sempre com essa expressão que no pronome dá um distanciamento, aquilo que eu falei há pouco. E esse distanciamento, né, não só no critério de objetividade que eu comentei, mas também o distanciamento desse estranhamento. Eu acho isso fascinante. A capacidade que a gente tem de estranhar as pessoas que já fomos. Isso para mim é muito interessante, muito fascinante. Poder olhar para mim mesmo como um ele, né, como um ela, e dizer assim, nossa, que estranho. Que estranho que eu já fui, que estranho que eu era. Assim como eu imagino que aquela pessoa que eu fui diria de mim, né? Que não seria o futuro dela, se me entenderam o que eu falei antes. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nessa palavra do alguém inventou é que, voltando a Annie Ernaux, ela diz que essa autobiografia impessoal é uma autoficção. Autoficção. De novo, uma palavra que deixa a gente curioso, para dizer o mínimo. Quer dizer, como é que ela fala da sua história e coloca uma ideia de autoficção? Vamos voltar àquele exercício de você lembrar de quem você foi nos 10 primeiros anos de vida. Né? E eu provoquei sugerindo que isso dê alguns instantâneos que não somem mais de 2 minutos. Né? Eu fiz essa provocação. E aí a segunda provocação é dizer o quanto dessas memórias de fato foram factuais. Ou, invertendo a pergunta, o quanto dessas memórias são ficcionais, são inventadas. Inventadas por quem você é hoje. E isso a neurociência não estranha. Não tô viajando aqui, estou trazendo o que a neurociência vai dizer. A maior parte das minhas memórias são memórias falsas. Ora, então, quando eu me conecto com quem eu fui, eu não estou me conectando com quem eu fui, mas com quem eu acho que fui. Eu estou inventando quem eu fui, ou pelo menos em grande parte, se não for verdade sempre. Então, quando se fala de autoficção, é trazer, quando eu digo chamar atenção, não é para uma verdade, nós não estamos falando de verdade,
Isso aqui é um curso de filosofia, né? Mas é trazer a possibilidade de que, ao olhar para a minha história, eu esteja olhando para uma história construída por quem eu sou agora, e não uma história factual por quem eu fui. Ou, de outra maneira, uma história que tem algo de invenção. O que nos colocaria, naturalmente, como seres inventados por nós mesmos. Genial, adorei. Se eu sou inventado por mim mesmo, alguma coisa eu inventei na vida. A minha própria vida, né? E continuo inventando, ou seja, é uma grande possibilidade de se pensar em ser criador, né? E aí ele continua na música: tem dias que a gente olha para si e se pergunta se anda feliz com o rumo que a vida tomou no trabalho e no amor. Ok, também é uma boa. Eu estava agora há pouco fazendo uma aula da filosofia ao pôr do sol, e aí eu estava conversando com meus alunos, aqueles alunos que estão terminando o período de escola deles, terceira série, ensino médio, né? E estava justamente trazendo essa possibilidade. Acho que a palavra possibilidade é sempre adequada, quase sempre, para falar de filosofia, né? A possibilidade de que esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui, que a gente está iniciando aqui, que não acaba aqui, obviamente, que aqui não se completa, ela pode me levar para outra dimensão, no sentido, não dimensão no sentido físico da coisa, outra dimensão no sentido existencial. Ou seja, quando eu entro na minha vida, e essa parte da música do Lu Santos é muito interessante, eu posso olhar para a minha vida e não estar satisfeito com a vida, com o rumo que ela tomou, no trabalho e no amor. Ou seja, essa viagem, esse olhar para trás, pode me levar a uma separação, mudança de trabalho, mudança de cidade, uma mudança radical. Um grande pensador que, para mim, na minha história, tem a ver com isso é Nietzsche. Nietzsche é o pensador da libertação, na maneira que eu enxergo. Na verdade, isso não é exclusividade minha, mas na minha vida teve um papel importante. Da libertação, aquele filósofo que justamente quando nos coloca em contato com a nossa história, pergunta mais ou menos assim: e aí, você não está satisfeito com o rumo que a vida tomou e vai ficar parado? Vai continuar, vai deixar a vida te levar? Referência lá à música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A música é legal, divertida, mas filosoficamente problemática. Eu não vou deixar a vida me levar, eu vou levar a vida, né? Eu estou na frente, eu que sou o dono. Quer dizer, eu sou o dono, é um pouco pretensioso, não é assim tão fácil. Mas, enfim, entendeu a questão, acho. Né? E aí ele vem aqui: se a gente, porque essa pergunta vai para aí, né? Ele continua na parte direita, se a gente é dona, ou é dono do próprio nariz, ou o espelho é que se transformou. A gente não se reconhece ali, no oposto de um vis-à-vis, novamente, uma expressão francesa do cara a cara, do frente a frente. Ou seja, a música, que se chama Já É, o refrão está em seguida aí, né? E está lá o Já É no final do refrão, é uma música que me coloca em contato com essa ideia de olhar para trás. Olhar para trás, olhar para o agora, né? E fazer esse diálogo entre o que eu vejo e como me reconheço agora. Vou fazer uma pausa na gravação para a gente ouvir os participantes. Bom, então, depois de a gente poder ter entrado aí em algumas discussões, reflexões sobre esse olhar para trás, vamos começar a entrar na leitura do livro propriamente dito. Então, o livro, o ano de publicação 2006, um livro no qual essa autora, Annie Ernaux, já bastante badalada na França há muito tempo, né? Por exemplo, o livro O Lugar, que eu mencionei há pouco, que fala da vida dela com o pai, fala da morte do pai e tal, é um livro de 83. E ela então já tinha projeção na França nessa época, né? A gente só foi reconhecer no Brasil recentemente, as próprias traduções são recentes, né? Não necessariamente do ano passado, mas eu só conheci no ano passado
por causa da pessoa que está aqui no curso. Eu já falei isso, não vou ficar repetindo. Então, o que acontece? Esse livro, ela vai falar da própria história, ela nasce nos anos 40, na verdade, nasce em 1940, exatamente, e em 2006, portanto, ela tem 66 anos. E é esse panorama que ela vai nos contar no livro, fazendo um entrelaçamento muito interessante entre a sua história de vida pessoal, familiar, relacional, e a história da sociedade francesa, europeia, mundial. Então, a gente tem uma caminhada que é entre uma perspectiva, vou chamar assim, existencial, ou seja, dela vivendo as suas questões de existenciais, né, de existencialismo, ou seja, de lidar com a própria vida, depois eu volto a melhorar esse termo, e o que acontece na sociedade do pós-guerra francesa. Então, esse entrelaçamento é muito bacana e ela tem uma maneira muito particular de estar contando isso. Eu separei aqui justamente um trecho do livro Os Anos, que fala então desses 66 anos, onde ela conta ao longo do livro o desejo de escrever aquele livro que no momento a gente está lendo. Ou seja, a gente vai lendo o livro, em algumas passagens, como essa que a gente vai ler agora, a gente lê ela falando do livro que ela veio a escrever. Perceba, voltando ao que eu falei antes, como é uma autora que encontra na literatura, na sua escrita, uma redenção com o mundo, com a própria vida. Através da sua leitura, através da sua escrita, ela tem um reencontro com, no livro Jovem, na relação que ela teve com um homem muito mais novo que ela, 20 anos mais novo, e ela escrevendo sobre isso, ela se permite reencontrar um lugar para ela nesse acontecimento. O acontecimento é o outro livro, mas vale também para falar desse. Então, o caminho de literatura, o caminho literário do ethos, que eu falei há pouco, né, de colocação no mundo. Então, ela diz, em determinado momento do livro, que diz que gostaria de reunir estas múltiplas imagens de si própria, isoladas e em desacordo, por um fio de narrativa, a narrativa de sua existência, então essa palavra que eu vou explicar melhor, desde o nascimento, durante a Segunda Guerra Mundial, até hoje. E mais interessante, mas também mais pesado, quando se fala de uma francesa, de um francês, dizendo que, né, nasceu na Segunda Guerra, é dizer que nasceu na França ocupada. Né? A França não estava só em guerra. Na verdade, no momento, não estava nem na guerra. Ela estava com a presença, com a botina nazista em território francês. Ou seja, a história dessa mulher começa numa década terrível para qualquer história, mas para a França, no factual, que é não só a ocupação do território francês pela Alemanha nazista, como também a criação de uma França nazista, o que pouco se fala. A França de Vichy, ou Vichy, né, as duas pronúncias, que é a França que se permitiu durante a Segunda Guerra, era uma França nazista, comandada pelo general Pétain, que perseguiu os judeus, mandou franceses para o trabalho na Alemanha, mandou judeus franceses para campo de concentração e assim por diante. Então, um capítulo terrível da história da França e que ela viveu na sua infância. Então, viveu como uma criança, o que isso diz, né, muito dessa forma. Muito bem, então ela quer isso. Vamos ver o que mais que ela diz nesse trecho que eu selecionei. A preocupação principal, vejam aqui ela falando dos pronomes, é escolher entre o eu e ela. Entre pronome eu, é a história dela, né? Ou seja, do eu. Ela diz aqui, no eu, qual o problema do eu? Há muita permanência e alguma coisa apertada e sufocante. Veja que interessante, há muita permanência
Quer dizer, lembra de Heráclito, pensador do tudo flui, tudo é mudança, tudo é fluxo, tudo é movimento, movimento como sinônimo de mudança. Quando eu falo eu, quando você pega uma foto, vamos voltar a esse exemplo, pega uma foto de você com 2 anos de idade, e você fala assim, olha eu na foto, mas que assim, quem é eu? Aquela pessoa que está na foto com 2 anos de idade não é esse cara que está aqui falando, ou esse que está me ouvindo, etc. É alguém que não só fisicamente é muito diferente, mas principalmente como ser existencial. O que é um ser existencial? O que é a ideia de existência? A ideia de existência é pensar que a minha vida, a sua, a nossa vida como seres humanos, não é igual à vida do meu pet, vamos dizer, um cachorro ou um gato. Obviamente, não estou falando mal de cachorros e gatos, nem de nada, não vou falar mal de nada. Estou querendo dizer o seguinte: a existência humana tem uma característica que a existência de um gato, ou de um cachorro, ou de um outro ser vivo, não tem. Claro que eu estou falando de uma profundidade de consciência. Uma profundidade de consciência que me permite criar fio de narrativa com aqueles desaparecidos que eu fui e criar fio de expectativa com aqueles que eu quero ser. Então é pouco provável que aquele cachorro dormindo no seu sofá à noite esteja preocupado com quem ele vai ser. Mas é muito provável que você, olhando para ele, esteja preocupado com alguma coisa do que vem, ou lembrando do que foi, e assim por diante. Então, a existência humana passa uma grande distinção pelo fato de sermos conscientes do tempo. E ser consciente do tempo é ser consciente das próprias finitudes. Consciência da minha própria finitude é ter consciência de que eu estou o tempo inteiro deixando de ser quem eu sou, que eu estava até acostumado, e vindo a ser alguém que eu não estou acostumado, que é novo. A pessoa que o tempo inteiro eu estou inventando, com decisões, com reações, com ocupação de espaço no mundo, é alguém que eu não sei quem é ainda, que eu estou criando. É como se eu pensasse que eu estou esculpindo uma estátua. Eu não sei como é que é essa estátua ainda. O meu trabalho de esculpir, né, é detalhado na mão, no braço, na perna, seja, vai dando forma numa estátua que eu só vou ter a ideia realmente de como é quando ela estiver pronta. Então, se a gente fizer essa metáfora, é o que está acontecendo com a gente. Eu estou esculpindo alguém que vai ocupar o dia de amanhã, que é uma surpresa para quem eu sou hoje, porque não é igual. Então, o que eu tenho é uma constante deixar de ser, aquele que eu estava até acostumado, como eu falei, né? Já estou me conhecendo, digamos, mas estou deixando de ser, então estou sempre perante o desconhecido. Então, esse eu, segundo aí a Annie Ernaux, ele é sufocante, porque ele traz uma permanência que não existe. Então, a foto da criança não sou eu nela, é ele, esse outro que não representa mais quem eu sou. E aí ela diz na sequência, no ela, muita exterioridade e distanciamento. O problema oposto, né? Quando eu digo ele na minha foto, eu estou caindo, digamos assim, para o polo do distanciamento, da exterioridade. Então aqui ela coloca essa oscilação entre o eu e o ela. Ela acabou optando pelo ela, como a gente já sabe, mas ela termina nesse momento de pensar sobre o livro, peraí, desculpa, de pensar sobre o livro que vai escrever, ela diz, mas ela ainda, vamos aqui, ó, ainda não encontrou os meios para chegar ao seu objetivo. Ela está à espera, se não de uma revelação, ao menos de um sinal. Um sinal que pode ser encontrado por acaso, como a Madeleine mergulhada no chá de Proust. Menção a um dos muitos autores de renome da França, Em Busca do Tempo Perdido, e a famosa cena
das lembranças que vêm à mente pelo patético. Olha a ideia do patético de novo aqui. Vamos lembrar, fugir do patético, que é o tolo. Então, quando eu botei a música, é uma experiência que talvez seja comum, provavelmente você já conhece, que é botar uma música para ouvir e a música te levar para um lugar que você nem lembrava que existia. Lugar da sua memória, lugar da sua emoção, ou da memória com emoção, que é mais comum, enfim, o que seja. Então, aquela experiência sensorial. Então, agora, quando eu falar patético, estou falando do patos, das emoções, que são ligadas pelo estético. O que é o estético? As teses, os sentidos. Pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. Então, aqui a menção a Proust é muito precisa. O gosto e o cheiro daquela iguaria da Madeleine, né, o biscoito lá, mas também do chá, ou seja, aquele ambiente sensorial traz a memória para Proust. Ele lembra. Acho que quase todo mundo tem aquela experiência do cheiro da casa da vovó, né? Então, você nunca esquece o cheiro da casa da vovó. Qualquer lugar que você vai tem aquele cheiro, e o cheiro da casa da vovó. Enfim, pode ser um exemplo para chamar atenção para como que essa experiência sensorial, estética, patética, alimenta o meu pensamento, me conduz para lugares que sem essas experiências eu não iria. Eu gosto de lembrar Aristóteles, filósofo da antiguidade, e a sua escola peripatética. Olha aí o uso da palavra patética. Peripatética. E por que era peripatética? Porque ele dava aula passeando com os alunos pela área externa da sua escola, chamada liceu. Porque ao levar os alunos para a área externa, ao passear por um bosque, você tem a experiência do cheiro, do som, né? Da visão. Você tem a experiência do ambiente que, em contato com você, vai te produzir pensamentos, vai te levar para dimensões do pensamento que, dentro de uma sala fechada, sem janela, você não vai. Você não vai. Essa é a perspectiva. Com os estímulos sensoriais, com o patético e o estético, sua cabeça vai para lugares que, sem eles, no ambiente fechado, um exemplo ou coisa parecida, não vai. Veja Nietzsche. Como é que Nietzsche produziu seus melhores livros? Caminhando de manhã, lugarzinho favorável, pelos Alpes, suíços, franceses, italianos. Tá bom, né? Mas a ideia de caminhar antes de escrever. Caminhava e escrevia. Fazia essa dupla dinâmica nos seus dias. Escrevia todo dia e caminhava todo dia. E aonde vinham as ideias? Na caminhada. Então, assim, praticamente escrevia aquilo que a caminhada alimentava a sua mente. Né? Então, aí, aparece aqui, nessa passagem do Daniel Ernaux, algo que nos remete a essa experiência. Então, aí vai dever de casa. Qual é o dever de casa? Talvez você já faça isso. Claro, né? Não sei se é claro, claro é péssimo, né? Mas talvez, porque você está aqui 9 horas da noite, no estudo de filosofia, talvez você já tenha esse tipo de exercício mesmo. Se tiver, mantém. Se não tiver, permita-se as experiências sensoriais. Dê-se o tempo de ir a uma praça, a um bosque, a uma praia, se é que você não faz isso, a uma caminhada, a uma passeio de bicicleta. Permita-se essas experiências e veja se algo acontece com o teu pensamento. Se as experiências fazem o que eu estou falando, se te levam para lugares que de repente você não está frequentando. E quando eu digo lugares que você não está frequentando, insisto, está óbvio, mas eu reforço, é com a cabeça, é com o pensamento, é com a imaginação, com as imagens, com a imaginação. Bem,
Nesse momento, depois de mais de 1 hora de aula, a gente terminou a introdução, né? Veja que introdução grande, né? Agora sim a gente pode falar do curso. Até agora não estava no curso, não. Epa, calma. Devagar aqui, essa caneta me apronta. Está aí a divisão que eu proponho para as 5 aulas, com os nomes que eu sugeri, né? Então, vejam, a gente vai acompanhar o livro cronologicamente. Embora eu tenha pego aqui trechos que não estão na sequência, a partir de agora, ou pelo menos principalmente, a gente vai fazer leituras no eixo histórico. Vamos concentrar. Então, essa primeira aula hoje, 28, quer dizer, 28 de abril, não, já errei, né? 28 de março, né? Quem abriu ali, eu estou em outra dimensão mesmo, desculpa. 28 de março, portanto, a gente vai se concentrar nos textos que ela fala até os 20 anos, década de 40 e 50, né? Ou seja, ali antes dos 20 anos dela, que eu estou chamando de adolescendo. Então, a gente vai ler, mas as provocações, a gente falou de provocações de uma vida inteira, mas agora vamos tentar convergir nossas perguntas, inquietações para o período até os 20. Até os 20. Laurinha só vai ter esse período para analisar, né, Lau? Você vai subdividir isso, certo? Mas adolescendo é isso. O que aconteceu com a gente até os 20 anos? E mais ainda, não é só o que aconteceu com a gente, já que a própria proposta do livro é um entrelaçamento com a história do mundo. Então, é também pensar o que acontecia no Brasil e no mundo quando estávamos nesse período. Como é que o mundo ecoava, reverberava dentro de mim a partir do que acontecia fora de mim? Então, é o momento para a gente pensar. Na aula semana que vem, adultecendo, palavra, obviamente, também inventada, mas falando aí desse período que vai ali dos 20 aos 40 anos. Então, vou explicar, calma. Olha a ansiedade aí, hein, Fred? E sabia que ia perguntar isso? É não lembrado mesmo, não é não lembrando, não lembrado. Vou falar lá, mas calma, controla a ansiedade. Nós estamos 4 de abril, adultecendo ali 20, 30 anos. Negando, eu chamaria também de a infância da meia-idade, ali a partir dos 40 anos. A infância da meia-idade é porque a gente, quem chegou, né, quem já chegou, eu já, a gente é criança na meia-idade, a gente até nega, não é meia-idade, não. Que isso? Então, negando é quando a gente está na meia-idade, mas nega. Diga, Fred, você falou que está mutado. Ah, não, desculpa, está todo mundo mutado agora. Espera aí que eu vou ouvir. Só um minutinho, tem que parar a gravação. Para quem está na gravação vai ficar esquisito esse momento. Muito bem, então negando, falando dessa infância da meia-idade, quando a gente tem ali dificuldade, não entendeu ainda muito bem, ou resiste, ou como quiser. E o resignando é quando a meia-idade já entrou, você está achando que está até no lucro. Né? Então, está até no lucro e está fazendo aí a sua meia-idade. Por que não lembrado? Então, realmente, eu não errei. Foi um acerto, mas que tem essa provocação, porque parece que está errado. Já que eu usei o gerúndio, né? Então seria não lembrando. E aí nós estamos falando de 70, 80 anos. Estamos falando da fase da velhice, da idoso, da melhor idade. Você escolhe como o nome que você vai dar. Eu estou dando números. 70, 80 anos. O que Annie Ernaux fala dessa fase da vida? Genial, eu achei. Não estou lá, mas pretendo chegar com essa sabedoria. É sempre importante a gente ficar sábio antes de envelhecer, né? Porque o contrário é uma furada. Né? Ficar velho antes de ficar sábio é garantia de sofrimento. Então é melhor ficar sábio antes
de ficar velho, estou lutando, não sei se vou conseguir. Mas o fato é, ela diz, essa fase de 70 para frente, é uma fase para ser vivida, não lembrada, porque não vai ter a fase depois para lembrar dela. Essa é a frase dela, e por isso eu botei aqui, não lembrado. Acho que aqui no nosso grupo, nesse grupo, não tem ninguém ainda nessa fase, né? Mas acredito que tenhamos pessoas que querem chegar a essa fase, né? E ela usa, no meu entendimento, essa sabedoria fascinante dessa escritora, quer dizer, é uma fase para ser vivida, né? Não lembrada, não tem como, não vou lembrar disso. Então, é um momento, é uma frase, né? Um momento interessante para se pensar nisso, e por isso não lembrado. Ok? Então, está explicado a nossa distinção. E quando chegarmos na fase não lembrado, não na fase da vida, no curso mesmo, né? 25 de abril, a gente vai poder, já adianto, até uma proposta para cada um de vocês, lá o último dever, digamos assim. A gente vai poder rebatizar esse roteiro. Da mesma maneira que eu provoquei para você pensar nas temporadas da sua vida, quantas temporadas, né, quais seriam os conflitos, enfim, aquilo que eu falei, aqui eu vou provocar para você pensar como que você reescreveria essa caminhada de 5 aulas. Quais seriam os títulos que foram dados? Até porque aquele que eu vou ser no dia 25 de abril, quase que certamente daria outros títulos a essa caminhada, como eu fiz. Né? Como eu falei, eu estou fazendo pela segunda vez o curso. E quando eu fiz a primeira vez, a divisão foi diferente. Então, também esse movimento, esse movimento, né? Essa mudança. Bem, como é que ela começa o livro? Ela começa com as epígrafes. 2 epígrafes, uma de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset. Temos apenas a nossa história e ela não é nossa. Essas frases, adoro essas frases, né? Que ele fala uma coisa e depois nega. Temos apenas a nossa, ela não é nossa. Né? É pensar, logo no início do livro, a gente vai ler na sequência aqui, vai ficar, talvez, né? Claro, essa provocação. Mas o quanto que eu pertenço a uma sociedade e compartilho a história com elas. É interessante que logo no início do livro, a Annie Ernaux, ela se coloca aquilo que na literatura a gente chama de in media res. In media res é uma expressão no cinema, né, qualquer que seja a narrativa, que é quando a gente entra no meio da história, em media res, no meio da coisa, né? Res é coisa, mídia meio. No meio da coisa. Exemplo recente aí do que eu vinha explorando. A Odisseia de Homero, tem vários exemplos, vou pegar essa, por razões aí óbvias. A Odisseia de Homero, quando a gente entra na história, ele está aprisionado na ilha de Calipso. Então, coisas aconteceram antes que a gente não sabe ainda, obviamente, coisas vão acontecer depois, isso está dentro do natural, mas está no meio de uma história. E ao longo da narrativa, a gente vai descobrir, pelo próprio Ulisses, o que aconteceu antes dele chegar na ilha de Calipso. Então, nossas vidas são assim. A gente sempre entra no meio da história. Né? Ninguém, até onde eu sei, ninguém esteve lá nos dias da criação ou no Big Bang. Né? Nos dias da criação, talvez, no Big Bang é impossível. Então, nós chegamos no meio de uma história. No caso da Annie Ernaux, ela chegou no meio da guerra. Ela chegou no mundo, no meio de uma França ocupada por nazistas e uma França gerida por nazistas. Né? Então, essa é uma parte muito interessante de se pensar isso, essa história compartilhada. E eu coloquei uma livraria, porque, obviamente, assim como eu, muitos aqui, gostamos de livraria, e eu pude estar lá na Shakespeare Company recentemente. Fiz um videozinho, botei até no Instagram, mas não consegui entrar, tinha uma fila na frente da livraria lá em Paris. E aí, na Annie Ernaux, essa francesa,
ela coloca um russo. Sempre os russos, né? Olha eles aí. Né? Sempre eles. Não consegue escapar, né, Adriana? Os russos, Tchekov. Não é um Dostoiévski, mas é o Tchekov, né? Piadinha, piadinha interna, né? Mas veja, esse é o tema, né? Foi dessa epígrafe que eu tirei o título, o subtítulo, Pensamentos sobre Desaparecimentos. Então, foi daqui exatamente, o que também René Arnaud deu importância, mas da onde eu tirei o título do curso. Sim, seremos esquecidos. É a vida, peraí, é a vida, nada podemos fazer. Aquilo que hoje parece importante, grave, cheio de consequências, um dia será esquecido, deixará de ter relevância. Veja que a gente pode pensar aqui em duas maneiras, que vai ficar claro aí na sequência do curso. Eu posso dizer, eu esqueci, mas posso dizer que aquilo que estava... Deixa eu reformular. Eu posso dizer, sim, esqueci lá da minha infância. Esqueci lá o que aconteceu no meu aniversário de 5 anos. Um exemplo. Então foi esquecido. Quando eu estava lá, nos 5 anos, era o máximo. Sei lá, deve ser... Eu não lembro mesmo. Mas vamos supor, seria um aniversário, deve ser do Batman, sei lá o que era. Né? Então, naquele momento, muito importante, agora caiu no esquecimento. Mas, então essa é uma forma de esquecer. Mas, mesmo que eu lembrasse, um dia o meu desaparecimento levaria essa memória com ele. O que eu quero pontuar aqui é o quanto que o quanto que o mundo representado em nós, não por nós, em nós, vai desaparecer com nós. Com nós ficou ruim, né? Conosco. Mas entendeu? Com a gente. O quanto que a morte de cada ser humano leva com ele uma história, lembranças, uma história que nunca mais estarão disponíveis. Sem contar que esse mesmo que morre, que vai ser lembrado durante algum tempo, depois de algumas gerações, vai ser esquecido. Não seria devaneio imaginar que nós aqui, alguns aqui muito conhecidos, queridos e assim por diante, em 100 anos, estaremos todos não sendo lembrados, né? Pelos netos, bisnetos. Né? Quem foi seu bisavô? Quem foi sua bisavó? Quem foi seu tataravô? Se você lembra do bisavô, eu arriscaria que tataravô você não lembra. Quem foram essas pessoas? Aí você fala, sim, eu sei, o meu bisavô se chamava Brás Ortiz. Pô, eu sei o nome dele. Não sei nada. Então, essa memória das pessoas, que é o que a Annie Ernaux fala, das pessoas que vão desaparecendo. E o curioso é quanto que isso está dentro da Odisseia de Homero. O quanto que a questão do desaparecimento das memórias, das imagens das pessoas está dentro da Odisseia. Daqui a pouco eu relembro isso. Vamos continuar aqui a leitura dessa epígrafe. E aí ela continua dizendo: o curioso é que não podemos saber hoje, o que será um dia considerado grande e importante, ou medíocre e ridículo. Para um pouquinho para pensar o quanto que a sua vida de hoje tem no passado, recente ou distante, um detalhe ínfimo que naquela época, naquele dia, nem foi levado em consideração, e hoje você vê que foi determinante na sua trajetória profissional, amorosa, relacional, enfim, né? Existencial. Aquele desvio, aquele ônibus que você perdeu, aquela pessoa que você encontrou
porque não pôde fazer sei lá o quê, enfim. E quanto que isso modificou a tua vida. Naquele momento, era apenas algo do cotidiano. Então, esse é um espelhamento muito interessante para pensar nesses pequenos, que não são tão pequenos ao longo do tempo. O que significa que algumas coisas grandes, que a gente acha que são grandes, né, como ele mesmo diz, ao longo do tempo são medíocres ou ridículos. Continua Tchekov. Pode ser também que esta vida de hoje, a qual nos agarramos, seja um dia considerada estranha, desconfortável, desprovida de inteligência, insuficientemente pura e, quem sabe, até passível de culpa. Genial. Olha o distanciamento que o Tchekov coloca em relação a essa vida de hoje. Porque talvez seja, não sei se fácil, mas simples, eu pensar naquele que eu fui e dizer, pô, como é que era estranho? Porque eu falei no início aqui, né? Como é que eu sou estranho para aquela pessoa que eu fui? Talvez isso seja simples, mas não é tão simples imaginar que esse que eu sou agora vai ser estranho para aquele que vem. Né? Imaginar que o momento de agora, que é tudo para a gente, né? Nossa vida toda é essa que nós somos agora, a pessoa que nós somos agora, que para esse vir a ser, eu posso olhar e dizer, né? Desprovida de inteligência, veja só, né? Desprovida de inteligência, desconfortável, estranha, ou passível de culpa. Então, essa possibilidade, de novo, essa palavra tão poderosa que eu acho, essa possibilidade, colocar isso como possibilidade, é um exercício de distanciamento que eu tenho falado, necessário para esse conhecimento de quem eu venho sendo. Né? Esse autoconhecimento nunca é um exercício que tem uma resposta pronta, né? Algum tipo de prática que tem uma resposta pronta. É um exercício que você nunca termina de fazer. E se você estiver fazendo o autoconhecimento da maneira que eu penso que seja, ou seja, estou querendo dizer que isso é uma interpretação, né? Estou sempre chamando a atenção da subjetividade de qualquer curso, com qualquer pessoa. Né? Mas então, assim, como eu entendo, esse autoconhecimento, ele só tem valor quando você olha para si e é capaz de ser surpreendido consigo mesmo. Surpreendido positivamente, com alegria, mas principalmente com negatividade, com desprezo, se for possível. Quando você conseguir olhar para você, não você talvez integralmente, mas uma dimensão sua, uma decisão sua, uma ação, e ser capaz de desprezar a pessoa que você foi naquele instante, eu acho que nesse momento talvez o autoconhecimento esteja acontecendo. Porque esse distanciamento pode ser observado, me parece. Mas então, pensando, esse exercício de surpresa para o positivo, para o negativo, com quem nós estamos deixando de ser. E com isso ela começa o livro. E essa é a primeira frase que ela começa o livro. E a gente olha para essa frase e, de fato, vê ela desaparecer. Né? Desaparece e ela, em seguida, ela dá alguns exemplos, estão na folha que eu enviei. A folha, obviamente, não é o livro inteiro, mas tem os recortes. E vocês vão ver que ela usa alguns exemplos da vida dela. Às vezes é difícil entender, porque ela usa referências da França, da época. A gente não pode ficar preso, no meu entendimento, nesses momentos. A gente entende que ela está colocando ali uma história que é inalcançável para a gente. Inalcançável para a gente, nós brasileiros do século XXI, né? Inalcançáveis por sermos brasileiros do século XXI, mas inalcançáveis também por não sermos, aliás, falei tudo, né? Por sermos brasileiros, não franceses, do século XXI, não da década de 40. Né? Já falei tudo. Então, não ficar preso naquilo que você não consegue capturar.
mas perceber que ela está colocando ali aquilo que para ela foi imagem e que está em processo de desaparecimento, que está em processo de ir embora, e que ela, com 82 anos, em breve desaparecerá até a possibilidade dela compartilhar isso com os outros. Então, os fatos que ela coloca não são tão relevantes quanto o contexto que aquilo está trazendo. Procure substituir os dados da experiência de vida dela, as imagens, com as suas. Ou seja, se eu estou falando, como eu falei antes, dos 10 primeiros anos de vida, procura pensar aquelas imagens, lembrar, buscar, ou talvez até consultar as imagens daquele período. As imagens que vão desaparecer, que são as fotos, fisicamente vão, né, perdendo cor, mas as pessoas que lá estão, a pessoa que você foi, enfim, tudo isso que eu tenho falado. E aí ela continua para falar sobre isso, depois de dar uma lista de algumas. Vão se acabar todas de uma só vez. Esse é o desaparecimento da pessoa. Assim como as milhares de imagens que estavam na cabeça, olha aí, ó, dos avós mortos há meio século e dos pais também mortos. Ela fala, quando vê as fotos, né, ela fala de pessoas que estão nas fotos dos pais, pessoas que ela não veio a conhecer. Pensa nisso. Você olha para a foto da família do seu pai, da sua mãe, e ali tem pessoas que morreram antes de você nascer. Pessoas que estão na foto, às vezes novas, às vezes nem tão novas, mas que desapareceram antes que você viesse a existir. E ao desaparecer, desapareceram junto com as imagens que elas carregavam. Então, esse exercício. Nessas imagens, ainda somos criancinhas e estamos no meio de outras imagens de pessoas desaparecidas antes mesmo de termos nascido. Do mesmo modo que na memória estão presentes nossos filhos pequenos, ao lado de nossos pais e colegas da escola. Então, tenta pensar você vendo essa imagem. E um dia, nós estaremos na lembrança de nossos filhos, no meio de netos e de gente que agora, né, ainda não nasceu. Um dia você será um nome na boca de alguém, dito para um outro alguém que ainda não existe. Quer dizer, no meio disso tem alguém que existe, que te conhece agora, mas que vai falar para alguém que não nasceu ainda. E a sua presença vai estar na forma de um nome, igual eu falei do meu bisavô agora, que eu só sei o nome. Um dia vai ser você, eu, para outra pessoa. E ela diz, assim como o desejo sexual, a memória nunca se interrompe. Ela equipara mortos e vivos, pessoas reais e imaginárias, sonho e história. Veja que bacana ela aproximar a memória do desejo sexual, do eros. Né? Desejo sexual é o eros, é o desejo pelo outro, pelo toque, né? Sensorial, desejo sensorial pelo outro. O prazer sexual é um prazer sensorial. Então, esse desejo, desse eros, eu queria que você expandisse a reflexão sobre desejo sexual, né? Não retirando o centro da questão, mas expandindo para o desejo sensual, sensorial, ou seja, o desejo por essa experiência estética do mundo. O desejo sensual, ele muitas vezes vem pelo prazer de uma brisa no rosto quando você está no bosque, ou vento no rosto vendo o mar, ou a água do mar. Pensa em tomar banho. Pensa na experiência de tomar banho no chuveiro e pensa na experiência de tomar banho de uma banheira.
E se eu conseguir levar você para essas duas imagens, você vai perceber que o prazer sensual do chuveiro é diferente do prazer sensual da banheira. Né? A imersão na água tem um tato, um prazer táctil, que eu estou chamando sensual, que é diferente do prazer com a água corrente. Uma cachoeira também, que seria um chuveiro. Então, essa ideia de desejo sexual passa pelo desejo de sexo, desejo instinto, mas também um desejo do eros ampliado, um desejo de experiências sensuais, sensoriais. Então, pensar nesse contexto. O que disso aqui, deixa eu tirar um pouco essa imagem que eu vou falar, eu vou colocar, vou ficar esse slide parado, que a aula parece mais monótona do que pode estar sendo. O que essa passagem aqui esse trecho do Tchekov e essa fala da Annie Ernaux, eu mencionei o Homero, né? Odisseia de Homero. Essa ideia do desaparecimento e essa ideia de buscar se perpetuar. Ou de outra maneira, nossa, imaginar que em 100 anos ninguém vai saber quem eu sou, é dizer que eu passei pelo mundo e não fiz muita diferença. Eu consigo conviver com isso? Cada um tem que responder por si. Mas dentro da história de Homero, dentro da Ilíada e da Odisseia, tem passagens que eu gostaria de relembrar aqui para alguns e contar para quem não conhece. Aquiles é o herói da Ilíada. E Aquiles vai para a guerra de Troia sabendo que lá ele vai morrer. Porque a mãe dele, sendo uma deusa, a Tétis, ela avisa ele, dá spoiler do que vai acontecer. Diz assim, olha só, meu caro, Aquiles, se você for para a guerra de Troia, você vai ser muito bem sucedido. Você vai conseguir a glória, em grego, kleos. Você vai conseguir a glória. E ao conseguir a glória, você vai ser lembrado por todos os que virão pela frente. Pela eternidade. Você vai ser cantado pelos poetas. Então você vai se tornar eterno na voz dos poetas. Mas você vai morrer lá. Você vai ser lembrado pelos poetas. Mas essa sua aí, seu corpo, vai acabar. Se você não for para a guerra, se você ficar na sua terra, na sua cidade de Larissa, que é o nome da cidade dele, você vai ser um rei muito respeitado, muito admirado, vai ser um pai muito admirado pelos filhos, vai ser um marido muito admirado pela sua esposa, vai ser admirado pelos seus súditos. Seus súditos falarão de você para os filhos dos seus súditos. Seus filhos falarão para os seus netos. E você vai ser lembrado por algumas gerações. Mas depois de algumas, né, quando você for tataravô, já era. Você vai ser esquecido. Então, Aquiles é colocado entre você vai ser esquecido brevemente ou vai ser lembrado pela eternidade. E aí, Aquiles, qual é a tua? O que você escolhe? E a gente sabe que ele escolheu. Ele escolhe ir para a guerra de Troia, porque ele escolhe a glória para viver na eternidade, na memória de todos. É isso que ele escolhe. Muda o livro, vamos para a Odisseia. Ulisses, que estava junto com Aquiles na guerra de Troia, está tentando voltar para casa e num episódio ele vai ao Hades. Hades, terra dos mortos, terra do deus Hades, mas também é chamado como se fosse o inferno, né? Vai no Hades. E no Hades ele encontra com o espírito de Aquiles. O Aquiles que morreu na guerra de Troia, está lá o espírito dele no submundo. Então Ulisses encontra com Aquiles. E quando Ulisses encontra com Aquiles, o que ele diz para Aquiles? Ele pergunta, e aí? Foi boa a decisão? Né? Ele coloca ele na parede para saber se a decisão lá de viver na lembrança da eternidade dos outros foi uma boa. E o que diz Aquiles? Preferia ser um escravo no mundo dos mortos do que um rei. Desculpa, eu inverti. Apaga o que eu falei. Voltando. Prefiro ser um escravo no mundo dos vivos do que um rei no mundo dos mortos. Ulisses percebe em Aquiles
o arrependimento da decisão dele. Porque essa luta por não desaparecer, ou seja, de ser lembrado pela eternidade, é uma luta falsa para quem é ser humano. Certo? A luta de verdade nossa é uma luta para lidar com o nosso desaparecimento e não para subverter e vencer o nosso desaparecimento. Essa é a perspectiva que aparece na Odisseia e que a filosofia traz para a gente pensar nela. Ou seja, a minha luta como ser humano não pode ser uma luta para ser um Deus, ou seja, ganhar a eternidade ou a imortalidade. Esse é um desvio, essa é uma arrogância. Na linguagem grega, é uma híbris, ou seja, uma desmedida. A luta humana é para viver como ser humano, ou seja, viver com a sua finitude. De outra maneira, viver com os desaparecimentos. Essa que é a minha solução humana. E é isso que Ulisses aprende com Aquiles. Porque quando Ulisses é seduzido por Calipso para ficar com ele, depois desse episódio, ele é aprisionado por Calipso. Quem é Calipso? Uma deusa jovem, belíssima, belíssima, que está apaixonada por Ulisses. E ela diz para Ulisses, ela tem que libertá-lo, porque a missão, o destino de Ulisses é voltar para sua Penélope, para sua rainha, para sua esposa. E a Calipso, apaixonada, tem que libertar Ulisses, mas dá uma cartada, tenta uma jogada, tenta seduzi-lo. Diz, Ulisses, se você ficar comigo, veja só, eu sou uma deusa, eu sou imortal e para sempre jovem. Olha para mim, gatona, né? Sem filtro, estou aqui inteira, sempre serei isso. Você quer voltar para a sua Penélope? Ela está 20 anos mais velha, ela não é a garotinha que você deixou, ela é uma velha hoje. Você vai voltar para uma mulher velha, não tem mais a beleza da juventude. Ela agora está em outra fase. Você vai voltar para uma mulher que sofreu a ação do tempo. Se você ficar comigo, vai ficar com uma mulher que não sofre a ação do tempo. Então fique comigo que eu te dou imortalidade. Olha que jogada, hein? Que suborno. Tentou comprar Ulisses. Mas Ulisses lembrou de Aquiles e diz para ela: prefiro viver o tempo ao lado da Penélope do que a imortalidade ao seu lado. Eu não sou, isso ele não falou, eu que estou dando continuidade. Eu não sou do tempo da imortalidade, eu sou do tempo da finitude, porque eu sou humano. E desejar viver como um não humano é um erro, é um pecado, usando uma linguagem que é cristã, não tem no mundo grego, mas como se fosse isso, né? É um pecado desejar aquilo que não é do humano. Então a minha vida é ao lado de Penélope, assistindo o nosso desaparecimento mútuo. Esse é o filme do ser humano, é isso que eu tenho que ver. Olha que sabedoria há 3.000 anos atrás, né? Mas o texto aí, arredondando. Sabedoria. Viver como humano é lidar com o desaparecimento. Se você não sabe lidar, e a gente tem uma sociedade que luta contra isso, a nossa sociedade, ela parece mais a Calipso do que a Penélope, né? Uma luta por essa juventude eterna, pela beleza que não é corrompida pelo tempo, ou seja, a beleza da juventude, né? Porque a beleza, obviamente, permite outras formas de se pensar, mas então a sociedade que busca essa imobilização do ser humano no tempo. Ou seja, é uma sociedade da falsidade, ou pelo menos corre-se o risco da gente estar entrando nisso, que busca correr, é quase como se fosse o Cronos que devora os próprios filhos, né? É o tempo querendo devorar o próprio passar do tempo. Bom, então, isso tem muito a ver com esse módulo que fala de desaparecimentos, né? E aí ela continua, vamos voltar aqui ao compartilhamento da tela para a gente continuar a leitura e caminhar para a conclusão, né? Passou, nem vi o tempo. Esse tempo que nos engana. Agora que eu vi que são quase 9h30.
A aula termina 9h30. E um pouquinho, né? Uns quebrados, mas vamos lá, vamos concluir uma parte aqui. E ela continua: tudo vai se apagar em um segundo. Espera aí, pegar minha caneta. Beleza. O vocabulário acumulado do berço ao leito final será eliminado. Restará somente o silêncio, sem palavra alguma para nomeá-lo. Está falando do seu fim, do nosso fim. O silêncio e toda a linguagem, todo o vocabulário que some comigo. Pensa na pessoa que já te deixou, pai, mãe, amigo, irmão, sei lá, quem você perdeu, mas certamente você perdeu. Pensa não só no vocabulário, pensa no jeito dessa pessoa. Pensa na maneira que ela falava. Às vezes o vocabulário também, porque a gente perde amigos que tinham aquelas palavras típicas deles, né? Falava de um jeito, tinha uma fala engraçada, tinha um provérbio que usava. Às vezes um jeito de falar, um gestual. Não só falar, de andar, de sentar, de mexer o cabelo. Ou seja, o quanto que essas imagens, repara como é que o contexto de imagens passa até pelos sons, o quanto que essas imagens aparecem com a pessoa. Ficam na nossa memória e um dia desaparecerão com a gente também. Então, essas marcas dos movimentos corporais, do jeito, dos trejeitos, que também são eliminados. Da boca aberta, continua ela, não vai sair mais nada. E aqui tem no livro a única vez que ela usa eu. Nem eu, nem meu. A língua continuará inventando o mundo com palavras. O mundo continua depois do meu desaparecimento. Isso é óbvio, mas é difícil. Não é simples pensar que a minha saída de cena não é junto com o mundo. O mundo vai continuar. O mundo vai continuar inventando, criando, as pessoas vão continuar amando, fazendo guerras também, né? Porque não tem só esse lado. Enfim, a história continua e me tiraram de cena. E eu desapareci, e eu saí. Então, esse mundo que continua, que desaparece, num sentido, né, com o meu desaparecimento, desaparece para mim também, obviamente, é mais um dos desaparecimentos que pesam nessa consciência que temos de ser humano, né? De viver como humano. Nas conversas ao redor da mesa, de uma mesa em dias de festa, nós seremos apenas um nome, cujo rosto vai se desvanecer até desaparecer na massa anônima de uma geração distante. Terminando a aula animado, né? Repara só, momento de término, caminhando para a conclusão e falando aqui sobre desaparecimento. Quer dizer, a aula vai desaparecer também em breve. Mas antes, vamos assistir mais um trechozinho aqui de um filme. Então, vou trazer o seguinte. É bem pesado lidar com esses temas iniciais, né? Então, joga na nossa cara aquilo que todos nós já sabíamos, mas que mexe, deve mexer, né? Essa ideia da nossa finitude não é uma ideia do tipo, tá bom, legal, entendi. Não funciona assim. É alguma coisa que a gente vai... É digestão prolongada, né? Basicamente, uma vida inteira para digerir as nossas vidas finitas. E eu vou, então, colocar uma cena de 2 minutos para a gente concluir essa aula, de um filme do Woody Allen, mas que o Woody Allen ficou inicialmente conhecido por filmes de humor, mas esse foi o primeiro filme, se não me falha a memória, pesado, dramático, né, de peso que ele fez, chamado Interiores, que é a história de filhas com a sua mãe, com a perda da mãe. Muito interessante o filme. E nesse filme tem uma escritora, assim como a Annie Ernaux, tem uma escritora no filme. E essa escritora, e aí nesse caso, ao contrário, ou pelo menos diferentemente da Annie Ernaux, essa escritora está lidando com imensa dificuldade com
os desaparecimentos. Então, a gente vai ver aqui uma fala dessa escritora, né, da personagem do livro, do filme, perdão, que tem dificuldade em lidar com esses desaparecimentos. E talvez a gente tenha algum espelhamento dessa fala. Vejamos então a cena. My impotence set in a year ago. My paralysis. I suddenly found I couldn't bring myself to ride anymore. Rather, I mean, I shouldn't say suddenly. Actually, it started happening last winter. Increasing thoughts about death just seemed to come over me. These, a preoccupation with my own mortality. These feelings of futility in relation to my work. I mean, just what am I striving to create anyway? I mean, to what end, for what purpose, what goal? I mean, do I really care if a handful of my poems are read after I'm gone forever? Is that supposed to be some sort of compensation? I used to think it was. But now, for some reason, I can't seem to... I can't seem to shake the real implication of dying. It's terrifying. The intimacy of it embarrasses me. É terrível, né? Devastador lidar com essa finitude e a possibilidade de ter obras né, que vençam a minha mortalidade, ou seja, ter livros, poemas, ela diz, lidos depois da minha finitude, isso é alguma forma de compensar? É uma boa pergunta, né? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente, se eu tivesse sido bem-sucedido, para a gente não conseguir dormir, né, para ficar pensando aí madrugada dentro, e para a semana que vem a gente voltar para continuar a leitura e entrar na maneira que eu entendo que a Annie Ernaux resolveu a questão que essa escritora do livro, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, que essa escritora do livro, cismei com o livro, do filme coloca, né? Ela tem uma paralisia, ela tem um bloqueio, ela não consegue produzir. A finitude, a mortalidade está devastando ela. O que eu entendi da Annie Ernaux é que a literatura, o escrever, por isso que eu usei a palavra redenção, fez com que ela lidasse com isso. Escrever o próprio desaparecimento, assim como escrever na vergonha, a tentativa de matar a mãe que o pai teve, né? Ela conta, o pai tentou matar a mãe, assim como a relação que ela teve com o homem mais novo e tudo que envolveu, ela escreve sobre isso, assim como o seu aborto no acontecimento, o aborto clandestino, que ela foi parar no hospital, e ela escreve, e ela diz isso. Ela não sabe muito bem porque está escrevendo aquilo, mas o quanto que ao escrever, ela ressignifica não só os acontecimentos, mas a própria vida. E esse, portanto, livro Os Anos, que ela conta a própria vida, me parece que é uma potencial resposta para a questão que a personagem do filme coloca. Como é que eu lido com essa finitude? Me parece que a Annie Ernaux lida escrevendo sobre ela, falando sobre ela. Eu, como professor de filosofia, acho que eu lido com essa finitude exatamente fazendo o que eu escolhi, né? Estudando e as aulas de filosofia, como essa, por exemplo. Então, é isso que eu, por hoje, nós vamos ficar aqui na gravação, vou terminar a gravação e abrir para as pessoas presentes poderem fazer as suas últimas considerações. Então, vamos primeiro para